Que time que tem esse Abel Ferreira? Um time que não desiste, um time que não é frouxo, um time que não é apático, um time que tá perdendo e continua tentando. Sofre um pênalti, perdendo de 3-1. 3-1. E o Palmeiras busca uma virada heróica, uma virada histórica. E mostra o que eu falo aqui há muito tempo, que pode faltar culhão pro Botafogo. Eu falo, eu digo, Botafogo não ganha título de expressão desde 95. Gente, é aquilo que o próprio torcedor do Botafogo fala. Isso que aconteceu hoje só acontece com o Botafogo. Que loucura! 3-0 no primeiro tempo, podendo fazer até 5 no primeiro tempo. O Palmeiras faz 3-1 com o Endrick. O Palmeiras depois faz 3-2 com o Endrick e vence por 4-3 no último minuto. Quem vai segurar o Palmeiras agora? O Botafogo vai sentir a pressão. O torcedor do Botafogo saiu revoltado do estádio e com razão. Agora é aquilo. Vai ter torcedor que vai reclamar do árbitro, porque realmente a arbitragem no Brasil é um lixo. O Braulio, o que ele fez hoje na expulsão do Adrielson é um absurdo. Mas a culpa não foi do árbitro. O Palmeiras vencer por 4-3 um jogo que o Botafogo 3-1 tem um pênalti e não faz, aí vem o Piperno. O Piperno tá rindo aqui. O Piperno tá eufórico e tem que estar. Hoje o torcedor palmeirense, ele tem que botar na mesa, botar aquilo na mesa e tirar onda. Porque hoje o Palmeiras mostrou quem é o time que tá acostumado a ganhar. E eu falo isso aqui sempre. Aí tem torcedor do Botafogo que fica bravo comigo. Eu falo, o Botafogo pode chegar uma hora que vai sentir a pressão. E outra, Tiquinho Soares é realmente o craque do campeonato. Mas na hora que pode decidir um jogo desse pra cravar o título brasileiro pro Botafogo, perde o pênalti, telegrafando ainda. A minha mãe viu que ele ia bater ali. Pelo replay atrás do gol, ele vira o corpo todo e bate do lado que o Everton vai e descobre. Então, o Palmeiras foi foda hoje e é jogo pra título brasileiro. É jogo pra ser aquele que fica marcado como o jogo da virada. O Botafogo tem a vantagem? Tem. Mas eu acho que agora vai ser difícil segurar. Boa noite, velho Wanda. O Endrick é foda. Ele chamou a responsabilidade. E depois do primeiro gol, joga a bola em mim. Ele falou, joga em mim. Jogaram, fez o segundo gol e o Palmeiras vai pra essa virada histórica. Foda, Piperno. Tem que respeitar o Palmeiras hoje. Parabéns, Piperno. Acho o Endrick o melhor atacante de atividade do futebol brasileiro. Acho o Endrick um potencial de fora de série. E não estou falando isso por conta do jogo de hoje. Eu falo isso já há muito tempo. Como eu também costumo dizer que a teimosia do Abel impediu o Endrick de jogar uma final de Libertadores com a camisa do Palmeiras. Porque o Endrick não vai mais conseguir fazer isso. Ele vai embora no meio do ano. Então, o Abel, que hoje foi macho, ao não mexer, eu teria mexido já no primeiro tempo, ele deve ter chamado os caras da chincha e muito duro para voltar com o mesmo time. E hoje ele viu, mais uma vez, o que esse garoto é capaz de fazer. E eu tenho certeza que o sono dele deve estar muito pesado. O sono de arrependimento. Do tipo, por que que eu não fiz esse moleque um titular do Palmeiras antes? Não é que ele é um pouquinho melhor. Ele é muito, mas muito melhor que qualquer outro atacante do Palmeiras. Ninguém pode ousar querer comparar o Endrick com o Rony, o Breno Lopes, o Arthur, o Flaco, toda essa turma que vinha jogando. E olha, eu vou até comentar um negócio aqui hoje que eu conversei com o Vampeta há uns 2 meses. O Endrick, quando ele está em campo, ele raramente recebe uma bola em boas condições. Você falou isso hoje durante o jogo, né? É impressionante. O gol que ele fez foi jogada individual.
A jogada do terceiro gol, ele vai lá, pega, sofre falta, depois ele cruza lá, enfim, outro lance. Porque é muito difícil alguém do Palmeiras criar uma jogada pro Endrick. Então, é uma pena que esse garoto tenha demorado tanto para ser efetivado como titular, porque o destino da Libertadores teria sido outro. Agora, heróico o gol. É um time que ele tem brilho. Então isso, quando as pessoas falam, pilhado, vai falar do Flamengo, vou! Porque esse Palmeiras é uma lição para a falta de vergonha na cara que foi o Flamengo esse ano. Esse time do Palmeiras, por isso que eu falei, quando tinha muito torcedor do Palmeiras brabo, xingando, eu falava, gente, eu não acho esse Palmeiras a vergonha esse ano pra ser vaiado desse jeito. Chegou numa semifinal contra o Boca, jogou melhor, não venceu, teve o erro do Abel de não botar o Endrick de titular. Agora, esse Palmeiras, ele é um time colhudo e é um time... Cara, buscar essa vitória 3-0. O Everton, a gente tem que falar do Everton. O cara pegou o pênalti, que seria o 4-1. O Vamp ali acabava o jogo. E eu vou falar de novo. Eu achei, pode ser campeão. Só que se for pra ficar em cima do muro, vamos fazer outro programa. Aqui eu não vou. Frouxo o time do Botafogo hoje. Não dá. Você tem um jogo de decidir campeonato brasileiro. Porque se ganha hoje de 3, como tava, era o campeão. Não tem mais jeito. Aí sentiu o peso do jeito que sentiu, começar a se desesperar, parar de jogar, aquilo ali foi ridículo. Teve o árbitro que errou, teve. Não mereceu a expulsão Adrielson. Não mereceu. A arbitragem a gente vai falar. Não mereceu, não era o último homem. Longe de ter merecido. A arbitragem brasileira é um lixo. Sim, é. Mas não pode. Também teve o pênalti depois. Então é o que eu falo. Pra você culpar o árbitro, tem que ser muito cara de pau. Num jogo que você faz 3-0, tem um pênalti com placar de 3-1 e você não vence a partida, Vamp. Então teve o culhão do Palmeiras, com o seu gigantismo, sendo esse time campeão que vem sendo nos últimos anos, mas também a frouxidão de um Botafogo que não soube segurar um placar que estava 3-0, né, Vamp? Eu concordo com o Piper, né? Eu vendo o jogo e digo, ó, primeiro tempo já mudaria no intervalo. O Abel não, ele voltou, manteve, poderia estar sendo criticado aqui pra caramba agora por nós, mas muda assim, ó. Né? O que o Botafogo fez no primeiro tempo, amassou o Palmeiras, era pra ser um baile de 5-6. Eu achei que o Palmeiras... E eu falando pro Bruno, pô, velho, o Palmeiras não é de perder assim, de goleada, e perder tantos jogos na temporada, né? E agora aí a gente tá falando assim, a gente tá falando do Palmeiras. Não vamos esquecer que o Bragantino tem 2 jogos a menos. Que Bragantino tem 2 jogos a menos? Que Bragantino? Você tá de sacanagem. O Palmeiras ganha de 4-3. Calma, peraí. O Bragantino não vai segurar o Palmeiras nunca. Calma, peraí. Motiva também. Você tá maluco? Motiva também. O Palmeiras tá mais acostumado a ganhar título, vive aí, né? É o atual campeão da competição, é o Palmeiras. Nos últimos anos é Libertadores, é Copa do Palmeiras, tá sempre beliscando alguma coisa. Esse ano já beliscou a Supercopa, o Campeonato Paulista. Só que o Palmeiras ele é montado para ganhar a Libertadores e o Brasileiro em terceiro a Copa do Brasil. O campeonato ainda está em andamento, tem aí praticamente quase 21 pontos em jogo. O Botafogo, não vou dizer que foi covarde, nada, que o Botafogo jogou pra caramba no primeiro tempo. E aí falar, erro da arbitragem. Ah, então você não vai falar que o Botafogo se acovardou no segundo tempo? Não, acho Tu é que frouxo mesmo. Meu Deus do céu. Não, daqui a pouco Meu Deus, fala. aí, pô. Corajoso é o Flamengo. Ué, tá 3-0 o jogo. Tá 3-0. Você jogar como o Botafogo jogou o segundo tempo. O Endrick faz. Botafogo não fez mais nada. O Endrick nada. faz uma jogada individual. Sim. E aí, pá, depois teve gol anulado também. Teve um gol anulado. Sim, então. Do Breno Lopes. Mas Não, eu tô te falando, o segundo tempo do Botafogo foi covarde, não. Eu achei que o Botafogo jogou muito o primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Depois toma o gol, perde o Adrielson. Quando perde o Adrielson, faz assim, culpa do árbitro. Ele tava na geladeira, ele volta. Eu falando pro Bruno aqui, ó, é mais erro dos caras do que maldade. Porque se é maldade, você não vai expulsar o Adrielson e no lance seguinte dá um pênalti no Tico Soares. Que eu achei também que não foi pênalti, Bruno. Eu também achei que não foi pênalti. E aí poderia o jogo estar 4-1. Em menos de 10 minutos mudou tudo. Mas dizer que é um time covarde, de frouxo. Não falei que é um time covarde. Aí também, eu falei que o time foi frouxo. Não pode dar um mole desse. O time foi frouxo. Uma reta dessa de campeonato. Não é um time frouxo, não é um time covarde. Mas o time foi frouxo quando mais precisou ter culhão. Mas ainda assim,